E aí, galera do terceiro, hoje a gente vai fazer uma revisãozinha da parte de acústica, né? Falei de hidrostática na primeira aula, vamos revisar a acústica, porque já já a gente vai fazer uma prova, né? E esses vão ser os conteúdos que vão cair, beleza? Vamos lá. Bem, gente, vamos começar por acústica, né? Relembrar alguns conceitos. Bem, a acústica vai trabalhar com ondas sonoras, né? O que a gente precisa lembrar das ondas sonoras? Primeiramente, que o som que o ouvido humano consegue distinguir, que ele consegue ouvir, né? Ele vai de 20 Hz até 20 mil Hz. Né? O Kzinho, para quem não lembra, vale 1000, né? Então, essa região aqui é chamada de som audível, né? Ó, aqui a frequência desse som a gente consegue ouvir. Antes disso, nós não conseguimos ouvir. É chamado de infrassom. Tudo que for abaixo de 20 Hz é o infrassom. E tudo que for acima vai ser o quê? Vai ser o ultrassom. O ultrassom são frequências emitidas, né? Os aparelhos hospitalares, né, que usam ultrassom, esquema lá do bebê e tal, jogando várias ondas eletromagnéticas, né, no corpo, e quando elas batem, elas respondem de uma forma e aí elas transmitem uma imagem. Infrassom tem aqueles apitos, né, para cachorro que ninguém consegue ouvir, então é porque está uma frequência que o ser humano não consegue ouvir, mas o animal consegue, né? Porque alguns animais têm um ouvido bem aguçado, né? Que é o exemplo do cachorro. Por isso que eles ficam tão desesperados quando tem fogos. Assim como também tem bichos altamente interessantes, né? Que é o caso do golfinho, que é um bicho que desenvolveu um sistema ultrassônico, né? Ele consegue emitir ondas ultrassônicas. É um bicho muito evoluído, né? E aí o que acontece? Essas ondas sonoras, elas têm um comportamento de ondas, né? Parecido com as das ondas mecânicas mesmo, né? E aí entra basicamente as mesmas configurações de onda, né? Onde a distância entre uma crista e outra crista, ou a distância entre um vale e outro vale, é chamado de lambda, né? Que é o comprimento da onda. Nós temos aqui o tamanho dessa crista, ou o tamanho desse vale, é chamado de amplitude, certo? Aqui é comprimento da onda, comprimento de onda, e aqui nós temos a amplitude, certo? E aí a quantidade de vezes que ela se repete vai me dar a frequência, né? E aí um conceito importante de onda é o quê? Que é a velocidade, é o comprimento de onda vezes a frequência, né? Velocidade é igual a lambda f, v lambda f. Esse aqui é um conceito muito utilizado, né? E aí o que acontece? Esse é o princípio básico da acústica. Outra coisa que nós vamos ter são as qualidades fisiológicas, né, galera? Qualidades fisiológicas do som. Ou seja, são características, né, do som. E aí às vezes a gente se deixa levar um pouco pelo popular, né? E aí é importante que a gente saiba diferenciar essas qualidades fisiológicas, né? Cai com frequência no Enem, no vestibular, qualidades fisiológicas do som, tá bom?
Nós temos, nós temos a altura, que é uma das qualidades fisiológicas. Nós temos o timbre, que é uma outra qualidade fisiológica. Nós temos também a intensidade, tá bom? E temos uma das mais importantes, que é o efeito Doppler. E temos também a interferência de ondas. Os principais, todos são importantes, né? Mas esses 4 primeiros aí, eles são fundamentais, né? São de fundamental importância. Primeiramente, vamos dar uma olhada nesses 3 primeiros aqui, porque eles são mais básicos, né? A altura do som. A altura do som não é volume, não é volume, é frequência, certo? Frequência está relacionado com duas coisas: agudo e grave. Geralmente, quando a gente diz, esse som está muito alto, o alto tem mais a ver com agudo, alto, e o som baixo tem a ver com grave. Não é à toa que essa frequência aqui que a gente ouve, galera, ó, quando você trabalha com o som, é a frequência dos graves do 20 Hz e a dos 20.000 Hz é a frequência dos agudos. Então, chega aquela pessoa com a voz bem gasguita, agudo demais, então é alto, incomoda, né? Tem a ver com a altura. E aí, se você falar com a voz bem grave, assim, ó, o som sai mais baixo. Quem tem voz grave, geralmente tem um som mais baixo da voz. A não ser que você controle com técnicas vocais, né? Aqueles cantores de ópera, né? Tem uma voz bem grave, mas eles conseguem controlar bem, né? As ondas sonoras através do diafragma. Mas aí a altura não tem nada a ver com volume. Volume tem a ver com intensidade. A gente vai ver logo, né? Intensidade. A intensidade depende da potência dividido por uma determinada área. Potência é watts. O som, quanto mais watts o som tem, mais potente ele é. Então, mais volume ele produz. Certo? Essa unidade de medida aqui, não sei se vocês já ouviram falar, mas são os decibéis. É quando está incomodando bastante o volume de alguma festa, você liga para o órgão responsável, a Selma no caso aqui, no Ceará, e ela vai lá com o decibelímetro, vai medir o tanto de decibéis que está acontecendo. Se for acima, você pode ter o som apreendido, enfim. Os decibéis é a unidade de medida disso aqui. Então tem a ver com volume, né? Quanto mais potente, mais volume ele tem. A área, ou é a área do teu ouvido mesmo, né? O impacto que chega no teu ouvido vai causar uma intensidade. Né? Aqueles cara louco que anda com paredão ou som potente dentro do carro, quando tá todo fechado com os vidros, você sente a vibração, né? Parece que vai quebrar os vidros do carro, né? Imagina como é que fica o ouvido desses indivíduos, né? Lá dentro do carro, uma loucura. Isso é intensidade. E timbre? Timbre, timbre cai muito. Timbre tem a ver com som fundamental. Por exemplo,
Temos uma banda aqui, tem um piano, tem uma guitarra, tem um baixo, um violão, um saxofone. Aí a pessoa diz: Ê, fulano, dá aí o dó sustenido aí. Ou melhor dizendo, galera, dá o dó sustenido aí. Todo mundo faz a mesma nota ou o mesmo acorde. Mas só que todos estão dando a mesma nota, mas só que a gente consegue diferenciar cada instrumento musical, né? Pronto, aí a qualidade fisiológica dessa diferenciação se deve ao timbre. Cada instrumento, cada pessoa tem um timbre de voz, tem um som fundamental, que é o que caracteriza o som próprio daquela coisa ou daquela pessoa, né? Beleza? E aí nós temos a interferência, vou deixar o efeito Doppler por último, para a gente poder exercitar, né? Interferência, nós temos dois tipos de interferência. Nós temos a interferência construtiva, por exemplo, se você tem uma onda sonora, que são duas ondas, certo? Essa está indo para lá e essa está indo para lá. Digamos que elas tenham a mesma amplitude. Ai, ah. O que acontece? Quando elas se encontrarem com a mesma fase, o que vai acontecer? Ó? Essa onda ela vai sofrer uma interferência construtiva. E aí essa onda vai dobrar sua amplitude, ela vai ficar amplificada, né? Essa é quando as ondas se encontram perfeitamente, né? E aí elas causam uma onda construtiva. E aí nós temos um outro tipo, que é quando a gente tem ondas em fases diferentes, galera. Por exemplo, dessa. Opa, tá meio feio o desenho, mas é isso aí. Ó, digamos que tu tem ondas com a mesma amplitude. E aí quando elas se encontrarem aqui, ó, em suas fases, ó, o que acontece? Encontra aqui, encontra aqui. O que vai acontecer? Se elas têm a mesma amplitude positiva e negativa, né? Ó, positiva e negativa, elas vão se anular. E aí vai sofrer um processo de interferência destrutiva. Olha só. Beleza? E agora a gente vai para o efeito Doppler e vamos exemplificar, né? Esse efeito Doppler aí. Vamos lá. Se a gente tem, sempre o exemplo é de ambulância, né? Ah, meu Deus. O exemplo é da ambulância. Ah, ambulância linda, né? Vou colocar aqui cruz vermelha. Aqui. Opa, tá sabendo desenhar? Não, rapaz. Nunca soube, né? O que acontece? Ó? Se você tem uma sirene aqui emitindo som, digamos que aqui está parado, né? Esse objeto. O que acontece? A pessoa que está aqui e uma pessoa que está aqui, paradas também, elas vão ouvir a mesma frequência, certo? Vão ouvir no mesmo esquema. Agora, se essa velocidade, vou botar só a sirene aqui dessa vez, galera. Mas dessa vez, se a sirene tiver emitido o som com uma velocidade para cá, para a direita, o que acontece? Aparentemente, esse cara vai estar ouvindo uma frequência maior, certo? O comprimento de onda vai diminuir, ó. O comprimento de onda vai diminuir e a frequência vai aumentar, porque se está aproximando dele, o som está ficando mais alto, ou seja, o som está ficando mais agudo. E esse cara aqui que está ficando para trás, ó, o comprimento de onda está aumentando.
que se o comprimento de onda está aumentando, a frequência está diminuindo. Mas como é que você pode afirmar isso, professor? Porque isso aqui é a velocidade do som, galera. A velocidade do som é 340 metros por segundo, aproximadamente. A fórmula que a gente tem é essa. A velocidade não muda. Se esse cara aumenta, esse outro aqui tem que diminuir, certo? A condição de proporcionalidade. Beleza? E o efeito Doppler é isso. Quando há um movimento do som ou movimento do observador em relação a esse som, a gente vai ter uma mudança na sua frequência, né? A frequência aparente vai mudar. Normalmente a frequência não muda, galera. A frequência de nada muda, sempre se permanece, sempre se mantém constante. Mas para esse caso do som, é uma qualidade fisiológica dele, né? Então a frequência vai existir a frequência que chamamos de frequência aparente, tá bom? E aí o que acontece? Como estamos falando de velocidade, velocidade é um vetor, galera. Então assim, se você disser que a velocidade que está para cá é positiva, toda a outra velocidade que vai vir para cá vai ser negativa. É simples assim. É um vetor, então você tem que ter o seu sistema de referência. Gravidade, para cima é negativo, para baixo é positivo. Velocidade, você escolhe, certo? Geralmente a gente adota como para a direita sendo positivo e para a esquerda negativo, certo? É a convenção. E aí nós temos a formulazinha do efeito Doppler, né? Ó, FO dividido por V mais ou menos VO é igual FF dividido por V mais ou menos VF. Que é isso aí, professor? Aqui está relacionado com o observador. E aqui está relacionado com a fonte sonora. A única coisa que não muda é só esse V aqui. O que é esse V? Velocidade do som. Certo? E aí você vai ter uma frequência diferente, porque a frequência do observador e a frequência da fonte são duas coisas diferentes, aparentes, né? E a velocidade do observador e a velocidade da fonte vai depender do que se diz na questão. Bora fazer uma análise, bora? Vamos ver aqui, digamos aqui que tem uma sirene, ó, emitindo som aqui, ó. Ela vai emitir um som com uma frequência de 510 Hz, tá bom? E a velocidade desse som aqui é de 340 metros por segundo, como eu tinha falado. Pronto, aí está emitindo aqui a frequência. Agora você imagina que tem um observador andando para cá com uma velocidade de 10 metros por segundo. E aí, como é que vai ficar, a frequência desse observador? Vai ser maior? Vai ser menor? Bem, segundo esse aqui, quando eles se aproximam, a frequência aumenta, né? Então a tendência é que dê maior do que 510. A respeito desses sinais positivos e negativos, eu gosto, você pode fazer de outro jeito. Eu gosto de adotar sempre o observador. Quando ele está se aproximando da fonte, eu gosto de dizer que ele é positivo, certo? E aí, nesse caso, se a fonte estivesse se aproximando, a fonte está parada, né, galera? Mas se a fonte estivesse se aproximando, aí eu ia adotar como sendo negativo. Gosto sempre de olhar para o observador, tá? Então, aplicando aqui, ó, a forma. Frequência do observador que eu quero descobrir. Velocidade do som, 340, mais a velocidade do observador, que é 10. Diz que a velocidade dele é positiva, porque ele está se aproximando. Igual a 510, que é a frequência emitida pela fonte sonora, dividido por 340. Aqui nem é mais nem menos, porque é zero, né? Ó, a fonte está parada aqui na parede, ó. Beleza? Pronto. Então a frequência do observador dividido por 350 ser
510 dividido por 340. Aí você pode simplificar, certo? Vai fazer o meio pelos extremos. 34F igual a 51 vezes 350. Depois, quando você efetuar todas as contas, né? Aqui vai ficar 51 vezes 350 dividido por 34, você chega na frequência igual a 525 Hz. Beleza? Valeu, galera!